Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Crianças, espero que estejam bem, se cuidando e em casa. Eu sou a professora Vanessa, faço parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação do município de Sengés e hoje eu estarei auxiliando vocês nas atividades de geografia. Antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer a nossa higienização das mãos. Eu vou usar aqui o álcool gel e vocês aí na casa de vocês utilizarão a água e sabão. É importante fazermos essa higienização, tanto aí devido a essa doença, essa corona, e também para mantermos a nossa apostilinha limpinha, organizada, caprichada, ok? Então aqui, vamos preparar os materiais de estudos antes de começarmos. Eu vou pedir para vocês acharem um cantinho aí na casa de vocês mais tranquilo, onde vocês possam estar ouvindo o áudio com bastante atenção, sem muitas interrupções, certo? Então, a nossa atividade de hoje, ela é no livro didático, nesse livro aqui, Geografia, o livro que vocês receberam aí na casa de vocês. Nós vamos lá na página 18, com o tema O Meu Lugar. Por favor, pode passar os slides. Antes de iniciarmos, eu vou explicar para vocês o conceito de lugar. O que é um lugar? O lugar ele está associado a uma parte do espaço onde vivemos, é uma pequena fração do espaço onde vivemos, onde moramos. E essa interação ela acontece através das paisagens e os lugares, importantes ou não para nós. Sabemos que temos muitos lugares que fazem parte do nosso cotidiano, que trazem boas memórias e outros não. Então esse é um breve conceito de lugar, certo? Agora vamos iniciar as atividades do livro. Então aqui temos o primeiro slide aqui da primeira página que vamos trabalhar hoje, da página 18. Aqui a gente vai fazer uma leitura de imagem, certo? Então vamos aqui junto com a professora, vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, a imagem 1. Primeiro eu vou ler aqui, observe os lugares que a Laura frequenta no seu dia a dia. Então na imagem 1 a gente vai fazer uma leitura de imagens. A gente já imaginou aqui que a Laura é essa menininha que está passeando com o seu cãozinho. Ao redor dela, a gente pode observar que tem muitas paisagens. Temos aqui uma prestação de serviço, que é os correios. Temos veículos, temos poluição. Temos a casa aqui ao fundo, a rua. Então, a gente já tem uma noção do lugar onde a Laura mora. Será que ela mora na zona rural, na zona urbana? Através desses detalhes do lugar, a gente já consegue ter essa noção. Então, vamos aqui para a imagem 2. A imagem 2, ela mostra uma sala de aula. A gente vê a Laura com os coleguinhas dela fazendo atividade, a professora. Como que a gente consegue identificar que é uma sala de aula? Porque a gente pode ver o quadro negro ali atrás e a professora auxiliando eles. Aqui na imagem 3, aparece a Laura fazendo compras. Qual será que é o lugar onde nós fazemos as nossas compras? Onde a gente vai fazer a compra do mês, vamos comprar frutas, verduras, que é o que está aparecendo aqui no balcão. Então, essa imagem aqui já está contando pra gente o que ela está fazendo. Aqui na imagem 4, a gente vê a Laura onde será? Numa praça, num parque. E ao redor dela, o que será que a gente pode identificar? A gente vê aqui que ela está com uma pessoa idosa, que provavelmente pode ser a avó dela ou até mesmo a mãe. E temos aqui os coleguinhas brincando logo atrás. E a gente pode observar aqui ao redor dela muitos detalhes. O que será que a gente consegue ver? Aí no livro de vocês está bem nítido a imagem. Vocês vão conseguir ver vários detalhes. Será que está um ambiente limpo, organizado, onde a Laura está frequentando? E olha, um detalhe importantíssimo. O menininho de cadeira de rodas. Será que ele está tendo acesso ao parque como as outras crianças? Então, tudo para a gente pensar e analisar. Agora, a gente vai para a atividade número 1.
Atividade 1 está pedindo para completarmos o quadro abaixo. Eu vou fazer o primeiro com vocês e os outros vocês farão aí na casa de vocês daí. Então, eu vou explicar para vocês aqui. Nós temos essa primeira coluna aqui dos lugares onde a Laura frequentou, lá nas imagens, certo? Temos a imagem 1, que aqui está se destacando como a rua, né, que ela está chegando com o pãozinho. A imagem 2 como a escola, a 3 como mercado e a 4 como praça, né? Aí, aqui vocês irão preencher com quem a Laura convive nesses lugares. Aqui vocês vão seguir a linha aqui na horizontal. Então, com quem a Laura convive na rua? Vocês vão responder para a professora. Com quem que a Laura estava convivendo lá? Ela estava convivendo com a família, por quê? Porque ela ia entrar para a casa dela. Então, a família dela está esperando ela lá dentro. Ela está convivendo com o que mais? Com a prestação de serviço que o correio está dando. Ela convive com um animalzinho de estimação. Então, aqui vocês vão colocar tudo que vocês conseguem ver naquela imagem. Vão escrever ali o que couber, certo? E aqui, nessa última coluna, o que a Laura faz nesses lugares? Agora eu pergunto, quando a gente entra para a nossa casa, o que a gente faz? A gente não conversa, a gente não troca afeto. Então, vocês vão escrever lá, nesse quadro aqui, o que ela faz nesses lugares, correto? E daí vocês irão fazer a da imagem 2, seguindo aqui as colunas, a da 3 e a da 4, certo? Então, agora nós vamos lá para a página 19. Temos lá a número 2, que é uma perguntinha para pensarmos. Quando tem esse balãozinho, é para a gente refletir aí na pergunta. Então, vamos lá. A Laura vive no campo ou na cidade? Naquela primeira imagem, a gente já conseguiu identificar isso, né? A Laura, será que ela vive no campo ou na cidade? Se a gente voltar lá no conceito de paisagem, a gente vai lembrar, né? Que o campo, ele é diferente do espaço urbano, né? Então, ela vive na cidade, porque ela está rodeada ali de pessoas, prestações de serviço, veículos e outras coisas mais. Você identifica problemas nos lugares onde a Laura vive? Agora, está perguntando nos lugares ao todo que ela frequentou. Será que vocês identificaram algum problema nesses lugares? Vamos voltar aqui na primeira imagem, até coloquei elas do lado aqui. O que será que tem aqui de problema nessa primeira imagem? Será que vocês conseguem identificar? Eu consigo ver aqui a poluição do ar, porque aqui tem os veículos, né? Na cidade a gente sabe que tem essa poluição e o veículo está soltando bastante fumaça ali. Na número 2 eu não consegui identificar nenhuma nem na 3, mas na número 4 a gente também identifica bastante problemas no lugar onde ela frequentou, que eu já citei lá na leitura da imagem, lá antes da primeira atividade. Então vocês vão relembrar, olhar novamente e vão discutir aí em casa, certo? Agora, número 3, vocês irão responder aí na apostila de vocês, no livro de vocês. Agora pense nos lugares que você frequenta no dia a dia. Em uma folha à parte, vocês vão pegar uma folha, vocês vão desenhar esses lugares ou fazer um quadro como o da atividade anterior, certo? Então, isso daí é uma resposta pessoal, cada um vai fazer o seu numa folha à parte e depois vão mandar lá para os seus professores. Agora, aqui no quadro rosa, no próximo slide, vamos falar sobre. Aqui a gente vai entender um pouquinho sobre algumas atitudes que ajudam a melhorar o mundo. Eu vou ler aqui o textinho para vocês acompanhem aí em casa, certo? Vou ler aqui no livro que fica mais fácil. Em 2013, durante a reunião internacional na cidade de Nairobi, lá no Quênia, país da África, jovens de mais de 100 países conversam sobre as ações que poderiam praticar para melhorar o mundo. Começando pelo lugar em que vivem. Veja ao lado alguns exemplos dos que pensam e depois converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. Como o professor está aqui e os colegas a gente sabe que está um na sua casa, cada um na sua casa, então vocês vão conversar aí com seus pais, com os irmãos ou quem esteja acompanhando vocês. Aqui nesse quadrinho amarelo tem algumas dicas de como nós, os jovens, vocês aí, como nós também podemos mudar o mundo. Então, vamos ler eles com atenção. Em 1 segundo, podemos apagar a luz quando sair de um lugar.
Em 1 minuto, podemos fechar a torneira enquanto escovamos os dentes. Em 1 hora, confeccionar presentes em vez de comprá-los, né? Fazendo a reciclagem, né? Em 1 dia, podemos iniciar um mutirão semanal ou mensal da limpeza do nosso bairro. Claro que agora, nesse momento, não tem como, mas quem sabe aí mais pra frente, quando tudo estiver tranquilo, a gente pode estar fazendo esse mutirão de limpeza aí com tanta coisa acontecendo, a dengue aí no meio onde a gente vive. Então esse mutirão da limpeza é também uma iniciativa para mudar o nosso mundo. Aí tem 2 questões para vocês responderem. Por que essas ações melhorariam o mundo? Vocês vão responder para a professora. A número 2. Você pratica alguma dessas ações no lugar onde você vive? Alguma dessas ações que a gente leu aqui, você pratica aí no lugar onde você mora? Você tem outras ideias para melhorar o mundo? Então aí vocês vão responder para a professora a ideinha de vocês, ok? Agora vamos continuar as atividades do livro, no livro de Geografia ainda, agora com o tema, lá na página 20, diferentes culturas no meu lugar. Então, é essa aqui a página 20 do livro de vocês. E eu vou ler para vocês aqui o que quer dizer essas diferentes culturas, um conceito mais claro. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas. O que quer dizer isso? As diferentes culturas particularmente quer dizer que eu tenho um modo, uma cultura, outra pessoa lá de outro estado, ele também segue uma cultura. O que são essas culturas? São representações através da nossa linguagem, nosso vocabulário, as nossas vestimentas, a culinária. Temos aqui também a religião, os costumes, o modo de organização familiar, política e entre outras mais características próprias de um grupo de seres humanos, certo? Então agora a gente vai compreender um pouquinho mais sobre diferentes culturas no meu lugar. Então eu vou ler aqui o textinho com vocês da página 20, vocês vão acompanhar aí pelos slides a leitura do texto e através do livro aí. Alguns brasileiros nasceram e sempre viveram em um mesmo município. Os seus antepassados, porém, têm uma longa história que começou antes mesmo do Brasil ser um país. Mas quem eram seus antepassados? Qual é a origem deles? A partir do século XVI, aos indígenas, primeiros habitantes da terra, que formariam o Brasil, somaram-se os portugueses que colonizaram essas terras e os africanos escravizados. Mais tarde, entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, vieram para o Brasil muitos imigrantes de diferentes países, entre eles Itália e Alemanha. Essas pessoas procuravam trabalho e melhores condições de vida. Recentemente, entre as últimas décadas do século XX e o início do século XXI, os municípios brasileiros receberam imigrantes da Coreia do Sul, da China, do Haiti, da Bolívia, da Síria e de seus países africanos, como Angola, Senegal e Nigéria. Ao longo da história do Brasil, muitas pessoas se mudaram de um lugar para o outro, dentro de um país. Assim, nos municípios também encontramos pessoas que vieram de outros municípios e estados. Em razão de todos esses deslocamentos, podemos notar a contribuição de diferentes culturas no dia a dia das pessoas que vivem nos municípios brasileiros. Na culinária, nas manifestações artísticas como a dança, a música, a pintura, a escultura, na construção das moradias e nos diversos outros aspectos. Veja alguns exemplos. Aqui a gente tem uma imagem aqui de uma moqueca capixaba. Essa imagem aqui é de um prato típico lá do Espírito Santo. Então, essa aqui foi uma influência dos portugueses e indígenas, né, que trouxeram essa característica lá para essa região do Espírito Santo e até hoje eles consomem esse prato típico que veio de outra cultura. Então, no nosso estado do Paraná, a gente também consegue ver esse tipo de cultura, porque o nosso estado foi colonizado lá pelos alemães, os italianos, poloneses, ucranianos e muitos outros povos, outras nações
cada um contribuiu com uma cultura diferente, que a gente leva até hoje, nos nossos costumes, como eu já expliquei, que são os trajes, vestimentas nossas, né? As culinárias que usamos até hoje. Até mesmo o tropeirismo também ajudou, mesmo de uma região para outra dentro do país, que nem o deles, que é o Rio Grande do Sul, eles trouxeram para nós muitas culturas diferentes. Então aqui na imagem 1 a gente viu a moqueca capixaba, daí na imagem 2, lá na página 21, a gente vai ver aqui a dança, né? Lá no maracatu, que é uma manifestação de cultura afro-brasileira, ou seja, ela veio dos negros, né? Lá dos escravos, lá muito antigamente, lá na época que eles vieram para o Brasil, escravizados, eles trouxeram com eles essas culturas e essas danças também, até hoje a gente pode ver. Aqui na número 3 nós temos os gaúchos. Aqui é uma imagem, né, da entrada aqui de uma cidade e tem aqui o chimarrão, que é um símbolo gaúcho, porque ele é originário lá do Rio Grande do Sul e lá eles faziam muito uso da erva mate, da erva no caso que eles usam para fazer o chimarrão. Agora nós temos as atividades aqui. Você reconhece na paisagem do município onde vive ou no seu dia a dia elementos da cultura de grupos de diferentes origens? Dê exemplos. Vocês podem estar aí conversando com seus pais, com seus avós e perguntando sobre a cultura. Tenho certeza que cada um deles vai ter aí uma vivência diferente para contar para vocês e vocês vão conseguir entender melhor essa atividade aqui do livro. Na número 2, faça o que se pede. Anotando no caderno, no caso vocês irão anotar aí no livro mesmo, as informações que você encontrar. Depois compartilha com os colegas e professores. Então, no caso, não tem como a gente fazer compartilhar essas ideias, mas vocês podem estar respondendo, conversando aí com seus pais, tirando esse momento para vocês conhecerem um pouquinho sobre os seus antepassados, procurando saber de onde eles vieram, que tipo de cultura, quais eram as tradições que eles tinham, certo? Daí vocês irão responder a letra A e a letra B. Então, a nossa aula de hoje foi essa, no nosso livro didático. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês vão tirar lá com o professor do grupo de estudos de vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima!